Fala galera, Flavinho DJ falando com vocês aqui, tá? Então é o seguinte, tá? Eu vou contar pra vocês uma situação que aconteceu comigo e como que eu reajo nessa situação com a experiência que eu tenho. Eu vou dar algumas dicas pra vocês também conseguirem reagir a isso, tá bom? Da melhor maneira possível. Vamos falar sobre imprevistos nos eventos, tá? Bom, normalmente quando eu faço um evento pequeno, eu demoro 40 minutos para montar. O ideal seria, então, por exemplo, se você monta em uma hora, você chegar no mínimo, o dobro, 2 horas antes. Igual eu chego, 2 horas antes, demora 40 minutos, então, ou seja, é mais que o dobro, tá? Porque se acontecer algum imprevisto, eu consigo resolver. E se eu for montar mais coisas, mais tempo eu tenho que acrescentar nisso, com base mais ou menos na experiência que eu tenho. Se você não tem uma base, você tem que chegar 3 ou 4 vezes mais do que você imagina que você vai fazer, tá bom? Mas tudo bem, vamos entender que que acontece. Eu vou fazer o evento, né? Igual eu fiz esse sábado. Para quem não quer ver esse vídeo que eu estou comentando, esse vídeo foi feito dia 29, esse evento foi feito dia 29 do 11, se você pesquisar Correria de DJ, dia 29 do 9 de 2018, tá? E hoje é o dia 1º do 10 de 2018, tá? Então, foi feito nesse sábado. Eu não sei quando você assistir esse vídeo. Se quiser olhar, é só pesquisar Correria de DJ nesse dado que eu falei. Mas tudo bem. Eu tive alguns contratempos, mas como que eu planejei? Seria 1 hora para o evento, 1 hora para montagem, mais 2 horas ou 3 horas para a montagem da cerimônia e iluminação, tá? Iluminação decorativa, tá bom? E ou seja, eu teria 5 horas para montar a pista, que de momento eu demorei umas 2 horas, ou seja, 3 horas para fazer para fazer as cenas, né? E isso eu tô calculando por alto, que ainda assim, no máximo, porque muito mais rápido eu faria. Então tudo bem. Só aconteceu o seguinte, eu tive alguns contratempos. Um deles foi o meu carreteiro, eu esqueci de avisar ele e ele pegou um serviço antes. Era pra gente chegar lá 8 horas. Eu falei 9 horas porque eu chegaria 8, a cerimônia começa às 5. Só que teve esse contratempo, então eu deixei, né? Então a gente saiu de casa umas 10 horas, ou seja, a gente já perdeu, na verdade, 8, 9, 10, a gente perdeu 2 horas. Perdemos mais 2 horas para buscar as caixas, porque nem eu, nem o meu colega Igor deu tempo da gente pegar essa caixa antes comigo, deixar aqui comigo. Então eu tive que pegar na casa dele, então tinha mais 2 horas de atraso, ou seja, 4 horas já tinha ido embora, e fora o tempo também de viagem, tá? Que eu esqueci de comunicar o tempo de viagem. Então perdemos 4 horas da minha colocação. E para completar, quando eu montei toda a estrutura da pista em X, eu tive o problema de um dos cabos do DMX não funcionar, tá? Então, e como eu estava com esse tempo todo cortado, eu não me preocupei, porque eu poderia deixar no automático. O automático estava funcionando, então optei por não quebrar a cabeça com isso. Por quê? Era uma coisa que seria um adendo também na cerimônia, tá? Na pista, e eu ainda tinha que montar a cerimônia, tinha que montar o som. Então, eu já tinha perdido umas 2 horas só nisso, então já eram umas 2, 3 horas da tarde, ou seja, tinha mais 4 horas para montar a iluminação e som. Montei o som bem rapidamente, que eu demoro 1 hora e meia, levei para montar tudo. E me faltou, isso terminei 3 horas, né? Aí tive que montar também a iluminação decorativa. Então consegui montar a iluminação decorativa. A caixa de som minha é muito simples de montar lá embaixo na cerimônia. Montei a cerimônia, dei prioridade à cerimônia, inclusive deixei até um pouco do som para lá, montei a cerimônia antes lá embaixo e corri para terminar de montar o som lá em cima, porque o som poderia deixar um pendrive para terminar de montar, montei só o esqueleto. Uma coisa também que fica muito importante é você montar, como que se diz,
montar a parte visual da coisa. Então agora vem as dicas do vídeo, tá? Dica número 1, tá? Evite ficar montando coisas durante a festa, tá? E se tiver que acontecer, que seja discreta, porque às vezes acontece um imprevisto, que seja discreto e não atrapalhe o visual da festa, você não bagunce a festa. Então tem que ser uma montagem discreta, uma manutenção discreta, o máximo que você puder. Quanto mais discreto você for, menos vai pesar, porque sim, isso pesa para os convidados. Sim, isso pesa e muito, isso faz muito mal para a sua imagem, tá? Inclusive tem o caso, tem relatos, nunca aconteceu comigo exatamente, de prejudicar assim, de uma forma, por exemplo, já aconteceu com colegas meus, do cara chegar em cima da hora, inclusive não foi competência dele não, ele substituiu, ele foi contratado de última hora para substituir um outro DJ, e ele foi lá montar, e muita gente, né, inclusive ele viu comentários, ele até comunicou no microfone, gente, não fui eu. Agora, você imagina se realmente tivesse ele cometido essa falha, isso pesaria muito contra ele. Então você deve, o máximo, evitar. E uma das coisas que eu tenho em mente, nunca aconteceu de eu precisar fazer isso, mas pode acontecer eu ter como resolver, eu deixar um som ambiente até eu montar. Geralmente é um som ambiente, já esteja preparado no pendrive, minha caixinha ela tem bateria, então eu deixaria a bateria rolar, né? Até eu montar, a bateria dura umas 4 horas, então eu tenho como resolver e eu deixar na tomada depois, eu dou um jeito. O problema é ligar a música, o negócio é ter música. Depois, a prioridade, sempre você pesa por prioridade. Eu, por exemplo, optei primeiro por montar a iluminação, porque aquilo ali, se eu montasse na correria, né, não dá, seria muito feio, porque eu preciso de escada para montar, não é uma coisa discreta. Então a primeira coisa que eu fiz foi montar essas coisas de escada, né? Porque depois eu não precisaria usar a escada mais. Então assim, muita coisa tem que ser discreto, o máximo discreto possível. Essa é a primeira dica. Segundo, tô falando um contratempo, tá galera? Isso é a última instância mesmo, quando o negócio tá feio, quando você chega muito em cima da hora, ou você chega em cima da hora, ou você chega com o tempo limitado, igual foi o meu caso. E o que eu fiz? Eu corri, montei, dei prioridade ao som, iluminação, tá? E a decorativa foi até a terceira coisa que eu montei. Então eu montei a decorativa, consegui montar tudo a tempo e salvar o evento, tá? E eu poderia mexer na DMX? Sim, poderia, mas isso atrapalharia um pouco a festa, porque o pessoal ia ver eu mexendo, testando. Eu optei por não fazer e deixar no automático, que realmente não ficou tão feio, né? Não ficou feio, mas ia ficar mais bonito com a DMX, e não ficou, entendeu? Essa foi uma das falhas que eu cometi. Ou seja, é muito importante você testar antes o equipamento. Eu testei, claro, eu tinha feito até o evento com ele, porém o cabo ele teve esse problema, né, de última hora. Eu não consegui resolver depois da montagem, depois de finalizado o evento, eu consegui testar e ver o que era. Era uma coisa simples, mas na hora do evento não dá para resolver, tá? Inclusive acho que nem tinha como muito eu fazer isso durante o evento, tá? Ia dar muito trabalho, não ia ficar legal, tá? O problema que era. Então, em resumo, né? Outro problema que eu tive, mas isso eu resolvi rapidamente também, era que um dos canais do amplificadores profissional, ele tava com um probleminha. Então, eu descobri lá que não estava saindo do jeito que o Igor tinha me explicado, mas eu tinha, como eu entendo de amplificador, fui lá e corrigi de uma outra forma, que também daria certo. E foi resolvido o problema, tocou muito top, deu muito certo, funcionou. Porque eu também só estava usando um conjunto, um lado, né, do amplificador. Ou seja, tudo foi perfeito, os noivos não perceberam, inclusive, pra você ter uma noção, até durante a minha correria, foi tão discreto que as pessoas ainda estavam pedindo cartão para mim, né? Isso é muito importante, você saber fazer as coisas discretas
sem muito aparecer, né? Uma outra coisa também que eu falhei, né? Até a sorte que os noivos eles também não se incomodaram com isso, foi o fato de eu ter esquecido a minha roupa aqui de casamento, que eu costumo usar uma coisa mais social. Eu costumo usar como é que chama, irmão? Ah, você não tá ouvindo, não. É uma roupa, esqueci o nome agora, tipo, né, um socialzinho mais coisa. Então é isso, ou seja, né, é muito importante você fazer uma coisa que seja discreta e também que você tenha cuidado e evite disso acontecer. Por exemplo, essa foi uma das poucas vezes que aconteceu isso comigo, mas eu tenho experiência para resolver da melhor maneira possível e dar prioridade. Ou seja, prioridade, som, som a prioridade, iluminação depois, monta a iluminação depois. Sempre a prioridade numa correria, tá? Numa correria sempre a prioridade. E não deixa as coisas bagunçadas, principalmente durante o evento, antes do evento também, mas durante o evento não deixa as coisas zoadas, não deixa fio para fora, tenta esconder o máximo possível dos fios e é isso, beleza? Então galera, se inscreva no canal se você quiser saber mais dicas. O vídeo ficou longo, cansativo, mas é uma dica muito importante. Se você viu o vídeo até aqui, você é um cara que quer aprender, quer coisas, você quer ser um profissional. Então se você ainda não tem conhecimento todo aí de DJ, tá começando, não sabe nada, tem uma tem uns links na descrição aí. Um dos links é o meu curso gratuito para DJs. Se você quiser fazer parte, só clicar no link que você já vai cair já nos vídeos organizados para você aprender passo a passo. Valeu, até o próximo vídeo, fui!